Como eu organizo circuitos funcionais? Sou o professor Alexandre Evangelista e abordarei exatamente isso neste vídeo, mas antes, se inscreve no canal, ativa a notificação e, é claro, deixa o seu like aí. Bom, como é que eu organizo circuitos funcionais onde eu possa fazer em qualquer lugar usando peso corporal e acessórios? É isso que eu vou mostrar. A primeira coisa que a gente precisa entender é como organizar a seção do circuito funcional. Por quê? Porque você tem algumas variáveis que você não pode abrir mão. Então veja, ó. A primeira coisa, estações. O que são as estações? Para quem não sabe, estação é a quantidade de exercícios que você vai usar. Então, dentro aí de um circuito funcional, você vai trabalhar com 6 a 12 estações, ou 6 a 12 exercícios. Passagens, quantas passagens são? Ou seja, qual que é a quantidade de vezes que você vai fazer cada exercício. Então, você vai trabalhar em torno de 2 a 3 passagens. E o tempo de estímulo? Bom, o tempo de estímulo, eu vou falar de estímulo e pausa, né? Tempo de estímulo e tempo de recuperação, que entra o conceito de densidade. Você pode trabalhar com indivíduos menos condicionados no esquema de 1 para 2, ou seja, o tempo de recuperação é o dobro do tempo de estímulo. Nesse caso, tá vendo aí, ó, os tempos de estímulo, tá vendo aqui, né? Ó, 20 a 40 segundos. E pausa entre as estações, 20 a 40 segundos. Se você estiver trabalhando com um indivíduo pouco condicionado ou sedentário, você pode trabalhar no esquema de 1 para 2, ou seja, 20 segundos de estímulo, vou arrumar a luz aqui, e 40 segundos de recuperação. Já para indivíduos mais condicionados, você pode trabalhar no esquema de 1 para 1. Nesse caso, 30 segundos de estímulo dentro da janela de 20 a 40 segundos e 30 segundos de recuperação, 1 para 1, ou seja, o tempo de estímulo é o mesmo que o tempo de recuperação. E já para indivíduos muito bem treinados, você pode trabalhar o inverso aí do que eu expliquei logo no começo, ou seja, 2 para 1. O tempo de estímulo é o dobro do tempo de recuperação. Nesse caso, você usa 40 segundos de estímulo e 20 de recuperação. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim? Estímulo, como ele vai ficar fazendo o exercício? Então vamos imaginar, um exercício bem simples aqui, um polichinelo. Ele vai ficar fazendo o polichinelo por 30 segundos e vai descansar 30 segundos e aí vai para um outro exercício. E agora você pode estar se perguntando, mas Alexandre, eu posso trabalhar com número de repetições no circuito funcional? Se de repente você estiver prescrevendo para uma pessoa só, você até pode, ok? Mas se estiver trabalhando aí com mais de uma pessoa, pequenos grupos, grandes grupos fazendo circuito, aí eu recomendo que você use o esquema de tempo. Por quê? Porque dentro de uma mesma sessão de circuito, você vai trabalhar com diferentes complexidades entre as estações, entre os exercícios, né? Você pode ter um polichinelo, pode ter um burpee. Então imagine que você peça para a pessoa fazer lá 8 a 12 repetições. Quem está na estação lá, no exercício polichinelo, vai conseguir fazer muito mais rápido do que quem está na estação no exercício que tem o burpee. E aí vai ficar mais difícil de fazer, ok? Então, trabalha por tempo que todo mundo vai realizar o máximo possível de movimentos dentro daquele período de estímulo estabelecido. Espero que tenha ficado claro. Quando eu mostrar os exercícios, vai ficar mais claro. Bom, a pausa entre as passagens, em torno de 2 a 3 minutos. Então imagina o seguinte, eu elaborei lá uma estação, um circuito com 6 estações, ou 6 exercícios. E eu vou fazer assim, exercício 1, 30 segundos, descansa 30 segundos. Exercício 2, 30 segundos, descansa 30 segundos. Exercício 3, 30 segundos, descansa 30 segundos. Até completar, vou seguir nesse ritmo. Eu trabalhei esquema 1 para 1, né? O tempo de estímulo é o mesmo de recuperação, como eu já expliquei. Você fez lá os 6 exercícios, acabou, foi a primeira passagem. Você vai descansar de 2 a 3 minutos de forma passiva, paradinho lá, deixa o cliente respirar, descansar, e aí você repete mais 2 ou 3 vezes, se for o caso. Entende? Então veja, ó, vamos lá. Circuito funcional. Quantos exercícios ou estações? 6 a 12. Quanto maior o número de exercícios, que é sinônimo de estação, menor o número de passagens. Quantas passagens? 2 a 3. Tempo de estímulo, 20 a 40 segundos. Segue aquele esqueminha lá. 1 para 2, 1 para 1 ou 2 para 1, dependendo do nível de condicionamento do cliente. Pausa entre as estações, está aqui, né? Estímulo, recuperação. Pausa entre as passagens. Terminou os 6, terminou os 10, terminou os 12 exercícios. Descansa 2 a 3 minutos e repete. Intensidade, 6 a 9 na escala de Omni. O que é uma escala de Omni? É uma escala de percepção subjetiva de esforço. Ah, mas eu não sei o que é, como é que funciona. Faz assim, ó, você está com fome agora, no momento que você está assistindo esse vídeo, você está com fome de 0 a 10 quanto? Ah, eu estou com fome 8. Então você está com 80% do máximo de fome que você pode estar numa escala de 0 a 10.
Nesse caso, numa escala de 0 a 10, tem que ficar entre 6 a 9. Ou seja, tem que ser difícil ou muito difícil fazer os exercícios em relação à percepção de esforço. A pessoa tem que sair cansada da sessão, mas sem quebrar. Sem sair cansada a ponto de perder técnica de movimento e aumentar risco de lesão. Tudo bem? Quais são os tipos de exercício? Depende. Você quer trabalhar mais com foco na resistência de força ou com foco mais no cardio? Se você quiser trabalhar com foco mais na resistência de força, você vai usar exercícios de puxar, aí vai precisar de um acessório, né? Um TheraBand, um elástico, ou mesmo um treinamento de suspensão, equipamento de suspensão. Você pode trabalhar com empurrar, pode trabalhar com levantar, agachar e o core. Agora, se você quiser cardio, exercícios que gerem movimento, já está de bom tamanho. Zigue-zague entre os cones, o próprio escalador, que é o mountain climber, o próprio corrida frente-costas, corrida lateral, e isso trabalha bastante cardio, ok? E aí a gente tem que pensar na complexidade. Exercícios de baixa complexidade, já dei exemplo, polichinelo, e de alta complexidade, dei exemplo aqui, o burpee. Normalmente, movimentos multiplanares, eles têm aí maior complexidade do que movimentos mono ou uniplanares. Legal? Quais são os tipos de circuito? Tem relação lá com o tipo de exercício, tá? Então tem o circuito cardio aeróbio, que envolve aí um movimento. Tem o circuito de resistência de força, que envolve a atividade de puxar, empurrar, levantar, agachar e o core. E tem o misto, onde você mistura essas duas linhas de raciocínio aí. A duração do circuito, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque senão fica chato, cansativo e o cliente vai perder a motivação. Então, o circuito bacana eu coloquei de 20 a 40 minutos, no circuito funcional. Mas eu recomendo que não passe de 30 minutos, tá? Tá já de bom tamanho. Você tem algumas redes de academia aí que trabalham com circuito e a duração do treino passa pouca coisa aí de 20 minutos, tá legal? Bom, aqui está um exemplo de um circuito de resistência de força. Então tá aí, ó. Como é que a gente vai trabalhar? Dá uma olhada, ó. Atividades: puxar, empurrar, agachar, core e levantar. Alterna os segmentos e trabalha com pausas passivas. Tudo que a gente viu. 40 segundos de estímulo por 20 de pausa. Então no esquema de 2 para 1. Então faz lá 40 segundos de flexão de braço, descansa 20 segundos. 40 segundos subindo e descendo do banco aqui com o halter. Cuidado, o banco tem que estar estável, tá? Descansa 20 segundos. 40 segundos estendendo o cotovelo num TheraBand, numa borracha. 20 segundos de pausa. 40 segundos prancha ventral. 20 de pausa. 40 segundos remada. 20 de pausa. 40 segundos aqui do avanço unilateral. 20 de pausa. 40 segundos de flexão de cotovelo usando o TheraBand. 20 de pausa. 40 segundos de elevação pélvica. 20 de pausa. 40 segundos de o thruster aí e terminou esse último exercício, o thruster, descansa 2 minutos porque acabou a primeira passagem e aí você repete mais uma ou duas vezes tudo. Tá aí um exemplo bacana de um circuito com foco na resistência de força. E aí se você quiser trabalhar um circuito cardio, tá aí alguns exemplos de circuito cardio. Só aqui que a gente trabalha em bloco, né? Então você tem o bloco 1 aqui em cima e o bloco 2 aqui embaixo. Exercício 1, 2, 3. Vai trabalhar, nesse caso, tá? O exemplo que eu estou dando. 30 segundos de estímulo, 30 de pausa. 30 de estímulo, zigue-zague cone, 30 de pausa. 30 de estímulo, escalador. Descansa 2 até 3 minutos e repete mais duas vezes tudo. E aí vem para o bloco B, o bloco 2 aqui. Escada de agilidade, entrada e saída, 30 segundos, descansa 30. Corrida lateral com agachamento, 30 segundos, descansa 30. Corrida no lugar, ou skipping, né, 30 segundos, descansa 2 a 3 minutos, repete mais duas vezes. Está aí bonitinho. Então, 2 exemplos. Se você quiser, você pode misturar a linha de raciocínio do primeiro com o segundo, e aí você tem um circuito funcional misto. Tá legal? Espero que essa dica tenha te ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Segue o canal e ativa a notificação. Deixa o seu like. Grande abraço.